Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu vou compartilhar dois fundos imobiliários de base 10 que são pouco conhecidos, porém que têm pagado um bom rendimento. E não são fundos muito arriscados. Esses dois ativos têm um preço muito parecido com o MXRF11 e também com o VGHF11, porém tem conseguido pagar aí um rendimento muito melhor do que eles. Então fique comigo para você descobrir quais dois fundos imobiliários de base 10 são esses. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Estude bem cada um deles se você quiser colocar aí nos seus investimentos para que você possa fazer uma boa decisão. E se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo é o WHGR11, atualmente sendo negociado aqui na casa dos R$ 9,38. Seu dividend yield atualmente está de 12,85%. Seu VP de 0,96, então está com pequeno deságio, com desconto de aproximadamente 4%. Tem uma liquidez média diária ainda pequena, até porque ele ainda é um fundo pequeno. E se descermos mais um pouquinho aqui, na sua cotação ajustada, podemos ver que houve uma rentabilidade muito boa. Aqui na sua cotação ajustada, que calcula o preço do ativo juntamente com os rendimentos que ele pagou, podemos notar que houve uma rentabilidade muito boa. Então, nesses últimos 12 meses, quem investiu nesse fundo teve uma rentabilidade positiva. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que ele tem um patrimônio próximo aqui de 300 milhões de reais. Seu preço justo seria os R$ 9,69, mas como já analisamos, ele está sendo negociado a R$ 9,30. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, que seu último rendimento pago para os cotistas foi no valor de 10 centavos por cada cota. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que já faz um tempinho que ele vem pagando esses 10 centavos por cada cota. Aqui no seu último relatório gerencial, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo. Como eu já mencionei, ele é um fundo de papel, então seu principal investimento está aqui em CRIs, que atualmente corresponde a 77,4% do seu patrimônio está investido em CRIs. Ele também investe aqui em outros FIIs, que aproximadamente corresponde a 2% do seu patrimônio atual. E ele também tem imóvel, corresponde aqui a 6,5% do seu patrimônio. Com respeito aos seus indexadores, aqui ao lado podemos notar que ele usa 3. Em especial, o índice IPCA, em 72% dos seus CRIs, também usa o índice CDI, em 24% dos seus CRIs, e em 3,4% ele usa aqui o índice IGPM. E aqui ao lado a gente pode ver a taxa média de juros. Então, atualmente ele tem aqui CRIs indexados ao índice IPCA, com uma taxa de aquisição de 8,79%, que é uma taxa relativamente moderada. E ele também tem aqui CRIs indexados ao índice CDI, com uma taxa média de aquisição de 3,85%, que também é uma taxa moderada. Então, ele é um fundo moderado, não é seguro demais, porém também não é arriscado. Se voltarmos um pouquinho aqui em cima, podemos notar todos os CRIs que atualmente ele tem. Ele não tem uma quantidade grande, até porque é um fundo ainda pequeno, né? Somente em CRIs aqui ele investe um pouco mais de 235 milhões de reais. E um ponto para se prestar atenção é essa exposição aqui nesses 4 primeiros CRIs que atualmente ele tem, que superam 5% do seu PL atual. Ele tem aqui algumas concentrações que é bom você ficar ligado nessa situação. Como ele ainda é um fundo pequeno, então geralmente fundos pequenos acabam tendo algumas concentrações. Porém, a partir do momento que ele for crescendo, é muito provável que o fundo ele diminua essas concentrações. Com respeito aos fundos imobiliários que atualmente ele investe, ele só tem 2 aqui, né? Então são esses 2 fundos que ele tem, que corresponde aqui a 36 milhões de reais. Ele também tem 2 ações que são negociadas aqui na Bolsa de Valores. São 2 ações do segmento de shopping, um valor aproximado de 700 mil reais. E ele tem aqui permutas financeiras com valor investido pouco superior a 19 milhões de reais. Com respeito à sua distribuição para o segmento, pessoal, aqui vai mostrar qual é o segmento de atuação dos devedores do WHGR11, em especial aqui correspondente aos seus CRIs. Então ele tem devedores que atuam no segmento residencial, no caso construtoras, segmento logístico, que é um segmento muito bom, escritórios também segmento bom, shopping também é um segmento muito bom. Tem também aqui de energia e de entretenimento. Então ele tem aqui relativamente bons segmentos. Com respeito ao desempenho do fundo, podemos ver aqui o seu resultado operacional. Então, durante o mês de agosto de 2024, o fundo teve uma receita total de R$ 4.061.000 reais. As despesas do fundo, aqui em março, somaram o valor de R$ 301.000 reais aproximadamente. Então, no final, o fundo ficou com resultado líquido de R$ 3.759.000 reais. Porém, o fundo distribuiu em rendimentos R$ 3.091.000 reais. Então, ele gerou uma receita bem maior do que o valor
que ele distribuiu. E nesse segundo semestre de 2024 já é o segundo mês seguido, que ele vem aqui gerando uma receita maior do que o valor que ele distribui. Então não é um fundo que tem passado aí sufoco para poder distribuir bons rendimentos para os seus cotistas. E aqui no final ele faz uma descrição dos ativos que atualmente ele tem, especialmente aqui seus CRIs, também das suas permutas financeiras. Então, dessa maneira aqui você consegue identificar o nome do devedor, o segmento de atuação, a localização desse empreendimento, seu indexador, juntamente com seu prazo de contrato e também as garantias que foram dadas aqui por cada um desses devedores. Então, se você for passando aqui, você consegue conhecer um pouquinho melhor sobre cada um dos ativos desse fundo. E o segundo fundo, pessoal, que também é de base 10 e que tem pagado mais rendimentos do que o MXRF11 e o VGHF11, é o Mana 11. Atualmente está sendo negociado a R$ 8,81, então um valor muito acessível. Dividend yield aqui na casa dos 14%. Seu P sobre VP está de 0,93, então também é um ativo com desconto interessante. E está com uma liquidez média diária aqui na casa dos 800 mil. Se descermos aqui na sua cotação ajustada, podemos ver que houve uma rentabilidade positiva nesses últimos 12 meses. Nesses últimos 2 meses ele teve uma caída aqui, especialmente por causa da sua cotação, que caiu bastante. Mas aqui no mês de junho ele conseguiu atingir um patamar bastante interessante. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que atualmente ele tem um patrimônio de 355 milhões de reais. Seu preço justo seria os R$ 9,48, mas como analisamos, está sendo negociado a R$ 8,79. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar que seu último rendimento pago para os cotistas foi no valor aqui de 10 centavos por cada cota. E se descermos aqui, podemos notar que ele sempre vem pagando aqui nessa casa de 10 até 11 centavos por cada cota, ele já chegou a pagar. Aqui no seu último relatório gerencial, vamos conferir algumas informações sobre esse fundo Mana 11. Esse fundo também é um fundo de papel, então seu principal investimento são os CRIs, que atualmente corresponde a 73,2% do seu patrimônio atual. Ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários, 14,6% do seu patrimônio, e em ações ele também investe aqui 1,4%. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ter mais algumas informações sobre os seus CRIs atuais. Então aqui a gente pode ver a sua exposição para o setor, no caso, o setor de atuação dos seus devedores. Então ele tem uma exposição aqui maior no setor de incorporação, com 22%, o setor de shopping, que é um bom segmento, tem o setor de loteamento, que é um pouco mais arriscado, também de properties, com 7,4%, Rendal, com 6%, infraestrutura, equity, hospitalidade, saneamento, mobilidade e agronegócio, além de logística. Então, ele tem aqui vários segmentos de atuação. Pelo visto, é um fundo bem diversificado. Com respeito aos seus indexadores e a sua taxa média de juros fixa, podemos notar que ele tem 2 indexadores que ele usa nos seus CRIs. Ele usa aqui em 43% dos seus CRIs o índice CDI, uma taxa fixa aqui de 4%, que é uma taxa moderada, e ele também usa o índice IPCA em 56% dos seus CRIs, e esse PCA está com uma taxa fixa aqui de 9,3%, que também é uma taxa moderada. Então, assim como o fundo anterior, o Mana 11, ele é um fundo moderado. Aqui ao lado também a gente pode ver a duração média dos seus contratos. Então, os CRIs que estão indexados ao índice PCA tem uma duração média aqui de 3,7 anos, e os que estão indexados ao índice CDI tem uma taxa média aqui de 2 anos. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver correspondente aos seus fundos imobiliários. Então, qual é a sua exposição para o segmento de FIIs? Então, a maioria dos fundos que atualmente ele investe, 48,9%, são de recebíveis, no caso, fundos de papel. Ele também investe aqui em fundos de shopping, tem também fundos de equity, de renda urbana e também estoque. Além disso, ele usa aqui 2 estratégias, que é a sua exposição para o tipo de risco. Ele usa aqui em especial o carrego e o ganho de capital. Esses ativos que são de carrego são fundos imobiliários que o objetivo é levar aí para o longo prazo, então um carrego. Já os ativos que são de ganho de capital são aqueles fundos que ele investe com o objetivo de ganhar capital futuramente. Então, esperar esses ativos se valorizarem para ele poder vender no lucro. Por isso que o nome ganho de capital. Se descermos um pouquinho aqui, porque a gente pode ver todos os CRIs que atualmente ele investe, com o valor total aqui investido de 260 milhões de reais, podemos notar que ele não tem altas concentrações. Só tem esses 2 primeiros devedores aqui, ele tem uma exposição um pouco superior a 5%. Aliás, esses 3 primeiros devedores. Porém, não são exposições muito elevadas. Como eu mencionei no fundo anterior, por esse aqui ainda ser um fundo pequeno, então geralmente ele tem algumas exposições maiores em alguns ativos. Porém, a partir do momento que o fundo ele for crescendo, é muito provável que a gestão aí diminua
essas exposições. Com respeito aos fundos imobiliários, podemos ver que ele tem 4 fundos. E eu achei interessante que ele investe aqui também no GARI 11. Além do VGHF 11, ele também investe. Também ele tem aqui Takazit Malls. E ele também investe aqui no MCHY 11. Com respeito às ações que ele investe, na sua grande maioria são fundos de shopping e também fundos de incorporação, no caso construtoras. São essas 5 empresas aqui que atualmente ele tem em exposição. Então é um fundo que procura aí diversificar seus investimentos. Eu acho interessante fundo de papel que investe também em ações, que investe também em outros fundos imobiliários, não fica dependente apenas do CRIs. Com respeito ao seu resultado financeiro, pessoal, referente aqui ao mês de agosto, podemos notar que o fundo teve uma receita total de R$ 3.933.000, suas despesas somaram o valor de R$ 336.000, então no final o fundo ficou com resultado líquido aqui, para poder distribuir R$ 3.597.000. Infelizmente, a gestão aqui não menciona qual foi o valor que ele distribuiu, porém, ele menciona que teve um resultado por cota de 10 centavos por cada cota e ele distribuiu, como ele menciona aqui embaixo, também 10 centavos por cada cota. Mais interessante seria a gestão ela colocar o valor exato aqui que ela distribuiu de rendimentos, sem um cotista ter que ficar pegando aqui o resultado que o fundo gerou de resultado líquido e dividir aqui pela quantidade de cotas para saber qual foi o valor exato que o fundo ele gerou de resultado. Então, é um conselho aí para a gestora trazer essas informações aqui. E aqui no final do relatório gerencial, ele traz mais algumas informações sobre cada um dos ativos que ele tem, e especialmente seus CRIs, né, que é seu principal investimento. Então, ele faz aqui uma breve descrição sobre quem é o devedor desse CRI, e também fala um pouquinho sobre a descrição, e menciona também as garantias que foram dadas por esse devedor. Então é uma maneira de você estudar cada um dos devedores desse fundo e ver se vale a pena ou não investir nele. Então, pessoal, eu mostrei 2 fundos imobiliários de base 10 que atualmente custam preços similares ao VGHF 11 e ao MXRF 11, porém que têm pago rendimentos bem melhores do que eles. Lembrando que o VGHF 11 e o MXRF 11 estão pagando aí 9 centavos por cada cota. Esses 2 fundos estão pagando 10 centavos, porém com possibilidade até de pagar um rendimento maior, já que estão gerando um resultado maior do que o valor que eles estão distribuindo. Beleza? Deixe aí nos comentários sua opinião sobre esses ativos. Investiria neles? Deixe aí seu ponto de vista. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.